Com muita alegria, apresentamos a vocês e em breve aos mais de 270 mil pais, mães e responsáveis que integram a comunidade da Rede Educacional Adventista no Brasil, a segunda edição da revista Almanaque da Família. Reafirmamos nosso compromisso com a sagrada missão de promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens, oferecendo uma revista que dialogue com as necessidades de cada família. Vamos agora passear pelas seções do Almanaque para que ao receber a revista impressa, você e sua equipe já conheçam bem e possam apresentá-la aos pais, potencializando os vários temas trabalhados. Por falar em equipe, assim como ocorreu lá na primeira edição, temos certeza de que todos estarão comprometidos com o Almanaque, mas acreditamos que estabelecer um time de trabalho pode garantir maior aproveitamento do material. Mantemos a sugestão de que orientadores educacionais e os pastores escolares sejam os promotores desse movimento com as famílias. A trilha com sumário que você vê na tela pode ser utilizada para relembrar as sessões propostas em reuniões e instigar a curiosidade em relação a cada matéria. Ao acessar o código QR que está ao lado do editorial, logo nas primeiras páginas da revista, você e os pais serão encaminhados para uma pesquisa que orientará a seleção dos assuntos que podem ser abordados na terceira edição. Se houver grande número de respostas, a equipe editorial terá uma noção mais real em relação às expectativas em torno dos temas da revista. Não deixe de participar e incentive os pais a participarem também. O Almanaque pertence às famílias. A primeira matéria especial é da escritora Sara Bertoni. Ela nos apresenta a força e a beleza da leitura que rima com afeto. A autora mostra aos pais como ajudar os filhos a terem paixão pela leitura. A proposta é motivar a leitura diária, quem sabe aquela antes de dormir. Como mãe de adolescente, ela compreende os desafios, mas apresenta os benefícios da leitura diária e da formação de um vínculo afetivo que fará grande diferença para os filhos. Nessa matéria existem 2 códigos QRs. Um deles apresenta as referências utilizadas pela autora e o outro amplia o tema trabalhado. Será fácil entender por que a autora afirma que leitura rima com afeto ao assistir o vídeo. Na seção Quem Sou Eu?, o psicólogo Michel Pachega convida os pais a refletir sobre o tempo dos filhos dedicado à internet e às redes sociais. Que acompanhamento os pais têm em relação aos conteúdos acessados? Qual o nível de controle parental exercido nessas situações? O que é controle parental? Para uma imersão digital segura e equilibrada, não é suficiente estabelecer regras e limites. A matéria oferece um teste para que os pais analisem o seu nível de controle parental. Via código QR, eles podem acessar um vídeo e fazer análise junto com o psicólogo com base na pontuação obtida. A matéria traz também orientações para cada nível. Esse é um tema muito relevante para uma sociedade cada vez mais tecnológica. Sugestão interessante para uma escola de pais. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Impossível não se emocionar, não é? Oramos e nos sensibilizamos por esse estado amado e a solidariedade se materializou em dezenas de ações por todo o Brasil. Nas páginas 12 e 13, o Almanaque suspende as sessões da revista e cada estado em que a educação adventista está presente envia um abraço por meio de mensagens para todos os gaúchos. A revista oferece dados dos itens arrecadados até o fechamento desta edição e disponibiliza 2 contatos, da ADRA e da Ação Solidária, para o prosseguimento das doações. Ainda há muito a fazer por lá. Vale a pena ler o recado que se encontra em cada post-it. Vou ler 2 deles. A Ana Desirê, de 5 anos, do Acre, avisa aos coleguinhas gaúchos: calma, vai ficar tudo bem. Estamos orando para o Papai do Céu enviar um solzinho bem quentinho para deixar tudo sequinho. O Elias Emanuel, de 16 anos, do Mato Grosso do Sul, lembra ao povo gaúcho: vocês não estão sozinhos, estamos com vocês, unidos em oração. O Rio Grande do Sul vai superar tudo isso. Na segunda matéria especial, a psicóloga Kelly Ruchedel propõe que os pais imaginem a seguinte cena: o grande dia chegou.
Seu filho está completando 18 anos. Essa data marca o início de uma fase importante na vida dele. Você sente um misto de orgulho, felicidade, nostalgia, expectativa. Em meio a tal emaranhado de sensações, emoções e sentimentos, a autora pergunta: o que você desejaria ouvir de seu filho nesse momento tão significativo? O texto é recheado de informações relativas a cada etapa e oferece dicas para que os pais proporcionem um ambiente equilibrado e saudável para o desenvolvimento dos filhos. A autora instiga os pais a pensar no que desejam ouvir do filho aos 18 anos e apresenta o que pode ser trabalhado em cada etapa para que a expectativa corresponda à realidade. Na seção O que os filhos pensam sobre, a professora Thalita Silva mostra a relevância dos pais como agentes do desenvolvimento da fé em 4 etapas de crescimento dos filhos: 0 a 3 anos, 4 a 6 anos, 7 a 10 anos e 11 a 15 anos. A religiosidade dos filhos é influenciada pelos aspectos do caráter de Deus que eles conseguem reconhecer nos pais. Por isso, é importante que os pais se aproximem ainda mais do Pai Celestial e compartilhem com os filhos suas experiências de fé. Outro tema interessante para ser aproveitado em escolas de pais e formação de professores. O título da matéria é Pães em Missão e a seção é Mão na Massa. Essa matéria, escrita pelo pastor Adriano Rezende, é um relato do que crianças, adolescentes e jovens podem oferecer à comunidade e o que eles aprendem quando o voluntariado passa a fazer parte da vida deles. Atualmente, na região Centro-Oeste, a Educação Adventista conta com 38 agências de voluntariado, que promovem diversas ações solidárias. Atualmente, essas iniciativas envolvem cerca de 900 alunos. Ao dar destaque a relatos como esse, a intenção é instigar e impulsionar outras unidades escolares da nossa rede a promover programas, projetos, vivências e, por que não, agências de missão em todo o país. Que uma alimentação saudável e equilibrada contribui para o desenvolvimento físico e mental, todos sabemos. Mas como elaborar uma lancheira ou o que providenciar para que a alimentação consumida nos recreios escolares favoreça a aprendizagem e a vida saudável? A maioria dos pais precisa de orientação. Na seção Viva a Vida, a nutricionista Kathleen Ferreira apresenta o que uma lancheira saudável deve conter. Ela indica quais alimentos pertencentes aos 3 grupos alimentares, reguladores, energéticos e construtores, devem estar presentes nas lancheiras e sugerem como eles podem ser combinados. Além disso, ela dá orientações gerais a respeito da alimentação e propõe receitas fáceis que podem fazer parte do cardápio das famílias e até das cantinas escolares. Muffin de queijo com tomate e manjericão, smoothie de frutas amarelas e panqueca de aveia e banana são algumas das receitas disponibilizadas. No código QR, outras receitas saborosas que vale a pena testar estarão por lá. Brincar é coisa séria? Para quem? Na seção Dica do Prof, a professora Selena Rivas leva os pais a refletir sobre a importância de compreender como as crianças aprendem e se desenvolvem. A educação adventista, mantendo o compromisso de oportunizar as melhores e mais significativas aprendizagens às crianças, produziu os referenciais curriculares para a educação infantil. Essa é uma oportunidade singular para que os pais compreendam o trabalho dos professores e da equipe pedagógica que atendem essa faixa etária, que intencionalmente e bem embasados ensinam os nossos pequenos. Na escola, nós brincamos, porque brincar é coisa séria. Em um mundo em rápida transformação, a educação também precisa se reinventar para continuar interagindo de maneira eficaz com as novas gerações. A crescente popularidade dos grupos de estudos focados na cultura maker exemplifica a evolução significativa no modo como educamos e aprendemos. Ela tem orientado a integração dos métodos práticos e tecnológicos, que tornam a aprendizagem mais dinâmica e significativa. É com esse texto que o professor Tiago Santana apresenta na seção Mundo Educação o que é
cultura maker e como a tecnologia e a inovação unidas ao ensino podem transformar o aprendizado e preparar os nossos meninos para os grandes desafios que serão impostos a essa geração. Tema interessante para ser ampliado e estudado com pais e professores. E o que é que a Bahia tem? Possivelmente você, mesmo não morando na Bahia, tem ouvido falar a respeito do Pelourinho, do Mercado Modelo e do Elevador Lacerda. Mas a proposta da sessão Um Giro pelo Brasil é apresentar mais do que costumeiramente conhecemos e deixar a gente com aquela vontade de saber o que a Bahia tem. A professora Cláudia Alves e a aluna Maiara Nobre, do Colégio Adventista de Salvador, nos convidam a conhecer o Plano Inclinado Pilar, o Museu da Música e de Arte Moderna, o Memorial de Medicina da Bahia, Museu da primeira Faculdade de Medicina do Brasil e o Museu do Mar. Além dos museus, destacamos ainda o Farol de Itapuã, a Chapada Diamantina, o Morro de São Paulo e a Costa do Descobrimento, além das praias, uma mais linda que a outra. O que a Bahia tem? Tem hospitalidade, carinho e, acima de tudo, os baianos, que se alegram com as coisas simples da vida, como um belo pôr do sol. Qual o segredo para uma boa vida? Na sessão Mente Presente, a doutora Melina Gomes mostra que essa resposta já está disponível e é simples e surpreendente. Ela nos apresenta dados do maior e mais longo estudo realizado pela Universidade de Harvard. Após mais de 7 décadas de coleta de dados, a evidência científica foi resumida da seguinte forma: uma boa vida se constrói com boas relações. A autora apresenta 3 conclusões extraídas desta mensagem, que poderão ser bem exploradas em uma escola de pais e nas aulas de cultura geral. Como médica psiquiatra, ela sugere algumas prescrições para melhorar a forma como nos relacionamos e usufruir desse segredo. Com um texto que nos abraça à distância, o pastor Tavella aborda a insistência humana em busca da felicidade e nos lembra que esse não é um alvo a ser alcançado, mas a consequência das decisões que tomamos. Deus deseja que alcancemos a genuína felicidade e apresentemos aos semelhantes o segredo para obtê-la: manter-se intimamente ligado ao Pai Eterno. Só seremos bons pais à medida que nos tornarmos melhores filhos de Deus. Nas páginas 26 e 27, oferecemos a pedido dos pais, na pesquisa anterior, sugestões para ampliar o repertório leitor das famílias. Então pensamos em sugerir um momento especial a cada dia por meio da leitura. Para o Momento com Deus, a sugestão é o devocional diário Descobertas da Fé, escrita pelo Dr. Rodrigo Silva. Os pais receberão uma bênção diária. Lembrando o que aprendemos com a professora Sara Bertoli: pais que leem motivam os filhos a ler. Para o Momento com a Família, nossa sugestão é o Devocional da Família com orientações diárias que contribuirão para alcançar a genuína felicidade, proposta pela doutora Melina e pastor Tavella. O livro Pai, Redescubra o Significado da Paternidade, oferece conselhos práticos para lidar com a paternidade. Como ajudar seus filhos a amar Jesus foi um dos livros utilizado pela professora Thalita para escrever a matéria a respeito da influência dos pais no desenvolvimento da fé. É um guia prático para desenvolver o relacionamento entre os filhos e Jesus. A coleção proposta para as crianças aborda diferentes sentimentos, como ciúmes, felicidade, saudade e medo, tendo em vista ajudá-las a entender melhor seus sentimentos e saber como expressá-los. Cada livro aborda um sentimento diferente, promovendo o desenvolvimento emocional dos pequenos. Imagino que enquanto percorríamos as várias sessões e matérias da 2ª edição do Almanaque da Família, você tem identificado os temas que serão mais pertinentes para a sua realidade. Não tenho dúvida de que as ideias brotaram em relação às muitas ações que podem ser desenvolvidas para atingir o maior objetivo do Almanaque: alcançar as famílias da educação adventista. Mesmo entendendo que pastores escolares e orientadores educacionais são os colegas que podem potencializar o projeto, é preciso lembrar que foi do coração da educação adventista que nasceu a revista e que ela tem um pouco de todos nós. Cremos que cada autor, colaborador e profissional envolvido na elaboração do almanaque, assim como você,
foi escolhido pelo Eterno para levar conteúdo de qualidade para as famílias. Desejamos que os temas trabalhados na revista abençoem os pais, ajudando-os a serem pais segundo o coração de Deus, e que cada colaborador da sua unidade escolar seja um exemplo poderoso de envolvimento na mais bela missão confiada aos homens, a educação de meninos e meninas.